Olá, senhores! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Cores do Carvalho. E peço a vocês que, se gostarem do vídeo, por favor, não se esqueçam de deixar aí um like, se inscrever no canal caso ainda não sejam inscritos, ativarem as notificações para não perderem nenhum vídeo. E, é claro, podem ficar aí à vontade na seção dos comentários, como sempre. E não se esqueçam de compartilhar também, né? E no vídeo de hoje eu queria falar sobre a perda da decência e da inocência na sociedade, cara. A gente vive realmente numa sociedade maliciosa, é malícia o tempo todo, entendeu? Principalmente assim, com conotação sexual. Nas músicas, nos filmes, e eu percebo que isso tudo é essencialmente influência do ginocentrismo, tá? Porque a gente já começa na questão das vestimentas, tá? Isso é um fato, assim, indiscutível. Hoje, as normes, né, vamos botar assim, as normes de hoje se vestem mais indecentemente do que as profissionais de décadas atrás. Às vezes, a própria profissional de hoje já está se vestindo mais decentemente do que as normes, velho. E não me venha com essa de que roupa não define caráter e não sei o que, então, pô, pelo amor de Deus, né? Você está se expressando para o mundo com o que você se veste. E eu tenho certeza, as profissionais do passado ficariam envergonhadas, cara, assim, constrangidas se estivessem, né, nas vestimentas das normas de hoje. Das normas eu quero dizer as civis, né? Se é que vocês me entendem. Então, isso é uma clara tentativa de deixar todo mundo ao redor excitado o tempo todo, porque é amplamente sabido que os homens eles são extremamente visuais, como toda espécie é, né? Nós somos uma espécie que evoluiu de caça, então nós temos uma visão muito boa, até mesmo as mulheres têm uma visão muito boa, é mais panorâmica e menos focada que a dos homens, porque elas são mais facilmente predáveis, né? Convenhamos, elas foram ao longo da história mais facilmente predáveis por serem mais lentas, por serem mais fracas, por não terem um corpo realmente, né, para o combate e também por serem mais suculentas, né? Tem mais líquido e gordura no corpo também. Então elas precisavam de uma visão mais de herbívoro, né? Você vê os herbívoros, eles têm um olho de cada lado da cabeça para ver panoramicamente ali de onde os predadores estão vindo. Então elas têm essa visão um pouco mais aberta, assim. E é exatamente por isso que os homens, por exemplo, não conseguem encontrar uma coisa comum na geladeira, mas para videogame assim, ele consegue ver o sniper que está a 200 metros de distância. Mas na hora de procurar algum item assim na prateleira, na geladeira ou na despensa, é difícil, entendeu? Porque ele não consegue ver tão amplamente, ele vê uma visão focada. Já a mulher tem muito mais facilidade de encontrar isso aí. Por quê? Porque elas evoluíram em coleta também, né? E coleta, você tem que ficar de olho em tudo quanto é vegetal ali, em tudo quanto é coisa, sabe? Em um amplo ambiente aberto para pegar frutinhas, para pegar vegetais em geral e tal. Então, toda a nossa espécie é visual, tá? Não tem essa de, o homem é mais visual que a mulher. Não, ambos são visuais e é por isso que a aparência ela conta muito na nossa sociedade, principalmente na sociedade genocêntrica que nós temos, porque viver de aparências é uma coisa essencialmente genocêntrica. E aí, é claro, é uma estratégia, tá? Sabendo que os homens eles têm uma libido mais alta mesmo, essas vestimentas indecentes costumam ser bem um shit test, né? Para ver qual é do cara mesmo, se ele vai se controlar e tal, às vezes só para passivamente deixar o cara desfocado ou constrangido. Eu mesmo fico bastante constrangido quando eu vejo esse tipo de vestimenta na rua, o que é bastante comum, tá? E principalmente no nosso país, que ele é bem quente, mas convenhamos, isso não é desculpa nenhuma para ficar mostrando zonas erógenas aí, é só você ver também o tipo de vestimenta usada no frio, né? Que também é shortinho curto, também é decotão, mas assim, às vezes com, sei lá, uma bota alta ou uma meia calça e um casaquinho, mas as zonas erógenas têm que estar à mostra, entendeu? Justamente para ou constranger ou desfocar. E é amplamente sabido e até comprovado cientificamente que na presença de belas moças a frequência cerebral masculina cai e cai muito, tá? E a gente não precisa nem ir para o campo científico para testar isso. A gente pode fazer isso empiricamente. Todos nós sabemos como é que funciona a mente masculina, né? E isso não é nada a se envergonhar de fato. É um determinismo biológico, é uma coisa a qual nós não temos essencialmente controle. Não da sensação, mas obviamente das emoções nós temos controle, tá? E sensação, sentimento e emoções são coisas
diferentes. A emoção é que faz você se motivar. Então, controlar as emoções é responsabilidade total do indivíduo. Agora, sentimentos não são controláveis. Você sente, acabou, cara. Você não tem, por exemplo, responsabilidade pela dor que você sente quando você toma uma alfinetada, por exemplo. Mas você tem total responsabilidade pela emoção que isso te causa, como, por exemplo, a emoção de vingança, né? De retaliar a pessoa que te deu essa alfinetada. Mas, enfim, esse é o princípio, né? É o princípio da indecência que a gente vê na sociedade, basicamente a malícia. Porque é como as pessoas se portam, é como as pessoas se expõem, né? É a primeira comunicação que se faz. Cara, como dizem, né? A primeira impressão é a que fica. Como você chega num ambiente novo, é a primeira comunicação que você faz, não tem essa, entendeu? Então, a malícia da sociedade, né? A indecência já começa aí. E, como vocês sabem muito bem, isso é bem fruto do ginocentrismo, né? Porque quem se veste mais indecentemente, nós sabemos bem. Só que as garras do ginocentrismo já foram para tudo quanto é lugar, cara. E principalmente foi para o ramo infantil. Pô, isso é muita sacanagem. Veja só, é uma expansão realmente da sexolatria, vamos por assim, né? Da centralização nessa coisa da libido para um mundo infantil. E eu acho que essa é a coisa mais pesada e mais macabra que você pode ter. Porque músicas infantis já têm um teor, né, libidinal alto, conteúdo infantil já está comportando músicas da mainstream, e as músicas da mainstream, elas são extremamente indecentes, cara, que usam, assim, todo tipo de conotação sexual socialmente aceitável possível. E o que a sociedade, ela já trata como aceitável é bastante abrangente, tá? Nesse sentido. E não só, parece que está progredindo, daí vem o termo progressismo, né? De fato, essa parada está progredindo, cara. Eles estão expandindo o que é aceitável para estar em músicas de classificação indicativa livre, tá? Isso porque eu tenho uma sobrinha e ela passa muito tempo aqui em casa, e veja só, há pouco tempo atrás, há alguns minutos atrás mesmo, que foi inclusive a motivação que eu tirei para gravar esse vídeo, ela estava na TV da sala, tá, com o próprio pai e com a avó, no caso a minha mãe, fazendo aquele quiz de músicas, né, que mostra alguns desenhos que indicam a letra de uma música, e aí você tem que adivinhar antes da música passar. E as músicas que passaram foi Tem Cabaré Essa Noite, então já é uma conotação aí com prostíbulo, e outras músicas que eu não prestei atenção, mas tinham a ver com bunda, com rebolar, com sentada, sabe, com a famosa colocada, né? Enfim, essas coisas que têm conotação com a penetração e conotação com o ato sexual em geral. E assim, eu tenho que desligar o meu cérebro certas horas mesmo, eu tenho que desligar a minha bússola moral, porque eu não vou ficar criando desavenças dentro da minha própria casa por me preocupar com um filho que não é meu, tá? É minha sobrinha, mas não é minha filha. De fato, eu sou tio, né? Então, eu não tive nenhuma participação, não tive nenhuma responsabilidade com a concepção dessa criança. Então, assim, é um teste realmente de estoicismo praticamente todo santo dia, onde eu tenho que fechar os olhos e calar a boca, sabe? Desligar minha bússola moral e não me revoltar com isso, ou pelo menos não exprimir a minha revolta. Mas eu sei que essa criança, ela já está condenada a uma adolescência extremamente deturpada, tá? A mãe, que obviamente é separada do pai, né? Nesse caso, a minha ex-cunhada é extremamente promíscua, fã de Anitta, sabe? Tem um passado sujo, de profissional mesmo. Mas assim, dizem as más línguas, né, entre aspas, boatos na cidade de que ela realmente exercia a profissão, principalmente nos navios de turista que chegavam aqui na cidade. O famoso gringo, né? Exercer a profissão no famoso gringo, que é perfeito, cara. O gringo, ele passa um tempo aqui, vai embora e leva com ele a história, entendeu? Então não se espalha. Mas sabe como é que é, né? Paredes têm ouvidos, as pessoas acabam sabendo, e aí caiu nas, entre aspas, más línguas, né? Então, assim, o pai também não é exemplo de homem e de pai para ninguém. Então, eu não vou entrar em detalhes, porque isso fala da minha vida muito pessoal e eu não gosto de ficar falando sobre isso aqui no canal. Mas aí, como dizem, né? A ignorância é uma bênção, cara. Às vezes eu vejo muitos inscritos aqui dizendo que eles queriam, às vezes, nem saber sobre esse conteúdo porque eles viveriam melhor ou viviam melhor quando não sabiam, né? Só que eles estão absolutamente enganados. E o Trunks já falou o porquê disso. É muito melhor saber o que está acontecendo e também como se proteger disso, do que simplesmente não estar consciente e aí a merda acontecer na sua vida e você não sabe nem de onde ela veio. Eu acho que a bênção da ignorância está no que eu tento praticar todo santo dia quando eu vejo a minha sobrinha, né? Simplesmente ignorar seletivamente, cara.
é desenvolver realmente o poder de fechar os olhos e a boca e os ouvidos, sabe? E deixar acontecer, deixar rolar. E isso é quase como se fosse um músculo que é treinado diariamente. E felizmente hoje eu consigo não me perturbar mais com isso. Mas sabendo do que eu sei hoje, eu consigo fazer uma projeção futura para a adolescência e a vida adulta dessa criança. Eu sei que vai ser uma bela de uma merda, tá? Mas enfim, tá aí mais uma Black Pill, né? A desgraça das gerações futuras já está pautada, já não tem mais salvação, da mesma forma que as gerações passadas e as atuais também foram desgraçadas por um sistema aí completamente genocêntrico. Isso tem tudo a ver com o estudo de gerações, né? Porque é a geração pai que influencia a geração filha e assim sucessivamente. É claro que existem várias coisas ambientais aí também, que estão fora do controle das pessoas, como a tecnologia, ou sei lá, grandes catástrofes, ou enfim, causas e efeitos do ambiente, né? Estímulos e recompensas, como diria o Trunks. Mas, acima de tudo, é como a geração pai se comporta em relação a esses estímulos e recompensas, essas coisas externas incontroláveis, que a geração filha vai se basear. Ela vai olhar aquilo ali e vai ver, eles se comportam assim e está funcionando, né? Funcionando para a natureza e para o inconsciente coletivo humano é basicamente estar vivo e não estar sofrendo tanto. Então aí as gerações filhas vão pensar, eles são meramente funcionais, logo vou me comportar dessa maneira também. E assim vai. E aí a gente pega as gerações de adultos atuais, né? Geração X, geração Y, eu diria até que a geração Z são os adultos atualmente, e já são adultos, né? Essa nova geração aí de 2009 até 2021, eu acho, é a geração alfa, como eles estão chamando, né? Mas enfim, você pega os adultos da nossa sociedade, cara, eles são as piores influências que se pode ter para as gerações futuras. Meu Deus do céu. A gente pega, por exemplo, de como as pessoas simplesmente perderam a decência, cara. Perderam o pudor, a vergonha. E isso você vê principalmente pelo que se cultua, né? A cultura da nossa sociedade. Pô, você pega para assistir um filme com a sua família, cara. Um filme que parece ser inocente. A classificação indicativa, assim, é 12, 14 anos. Tá tranquilo, você acha que não vai ter nada demais. Mas, assim, o casal ali, né, de protagonistas, ou seja lá o que for, tem uma cena de sexo praticamente explícita. E é uma cena que não agrega em nada para a história. Poderia simplesmente o diretor fazer o seguinte, olha, o casal se beija, deita na cama e depois corta para eles abraçados, tendo uma conversa, ou sei lá, corta para outro momento, assim, fica subentendido que eles tiveram uma relação. Não, o maldito diretor quer botar toda a cena ali explícita, tá? Tem que ter todos os detalhes do casal fazendo tudo e às vezes até focos assim desnecessários. Isso não agrega em nada para a história. Isso é basicamente para ganhar crédito da sociedade Kumerkrata, né? Como diria o Hakun, aquela coisa do meme do Kumer, né? Que vem do grupo do Odiak. O Kumer é aquele cara que realmente é viciado em tudo quanto é estímulo e recompensa rápida. Prazeres imediatos e tal. Óbvio, originalmente ele era para retratar o viciado em pornografia. Mas aí a gente vê que o Kumer ele é basicamente aquele que orbita prazeres rápidos, né? E a gente vive numa sociedade Kumer porque isso vende mais, entendeu? A gente vive numa sociedade onde a gente não cultua mais aquela coisa do prazer a médio e longo prazo, aquela coisa mais masculina, mais androcêntrica do trabalho, né? Da satisfação que vem de você construir alguma coisa. Isso é bem masculino. A nossa sociedade ginocêntrica hoje, ela segue basicamente a construção neurocientífica feminina, que é baseada em serotonina e ocitocina, que são, além de outras funções, né, neurotransmissores baseados em prazeres de curto a médio prazo e validações sociais. Podem pesquisar aí, serotonina e ocitocina. São neurotransmissores mais comuns nas mulheres, que se comunicam melhor com os hormônios sexuais femininos, progesterona e estrogênio, do que com o masculino, que é a testosterona. E são neurotransmissores responsáveis por prazeres imediatos, mas também pelas relações sociais, tá? Pela conexão social. Daí a gente entende basicamente toda a mente feminina, né? Que porque elas são mais focadas na sociedade, elas são mais seguidoras da sociedade, elas dão muito mais valor à opinião alheia, elas têm uma bússola social muito mais forte que a dos homens, menos independentes e tal. Daí a gente entende muito facilmente as coisas. Então esse é o resultado de uma sociedade ginocêntrica, velho. A sociedade onde a gente vive, ele se tornou basicamente a caricatura de uma grande mulher, um arquétipo, né? De uma grande mulher. Como, de certa forma, meio que sempre foi, né? Tanto que eu vou recomendar a leitura para vocês aí do livro chamado A Grande Mãe, do Eric Newman, que é um dos pupilos do Jung, vamos pôr assim.
onde ele explica arquetipicamente como a sociedade ela é totalmente feminina, ela é uma grande mãe realmente, né? Ela é maternal. E ele ensina também o que é a Matrix, de fato, né? E de por que a Matrix ela tem um radical mater, que vem de maternidade. Então, uma leitura muito boa assim, para praticamente qualquer homem que está no processo da Red Pill e que quer aprender mais sobre essa questão da sociedade ser a grande Matrix, né? E não basicamente ficar só nessa coisa de saber do comportamento feminino, saber disso, saber daquilo e tal. Não, vai muito além, tá? O comportamento feminino nos ensina muito a respeito da sociedade ginocêntrica, porque, como eu falei, a sociedade ginocêntrica ela é ainda mais feminina do que o normal. Claro, o giro em torno do feminino vai ser feminina, né? Então, entendendo o comportamento feminino, a gente entende a sociedade. Mas não ficar entendendo o comportamento feminino para saber como lidar com elas, como se relacionar melhor com elas, ou para atrair mais elas. Pelo amor de Deus, isso é coisa de mangina, cara. O estudo aqui é para a gente realmente saber como funcionam as coisas, saber a nossa situação no mundo, como se proteger melhor desse mundo, como as coisas estão acontecendo, né? E as causas e efeitos da cultura que a gente vem exercendo como humanidade, né? E daí a gente entende várias outras coisas, as motivações das pessoas, né? Os efeitos na cabeça das pessoas e até mesmo as doenças mentais que vêm sendo mais comuns, cada vez mais comuns na nossa sociedade. Enfim, uma cacetada de coisa que vai até fazer você ter mais sucesso nessa sociedade, né? Conhecimento é poder, como dizem, de fato. Quanto mais você conhece a sociedade, mais sucesso você costuma ter nela. Agora, não sucesso com as mulheres, em relacionamentos e tal. Não, eu já falei que isso tá perdido, irmão. Desiste dessa parada aí logo. Se você ainda quer fazer o famoso casualzão aí, vai na moral aí, se protegendo, fazendo o que você pode sem se render. Só que uma hora tu vai perceber que você vai ter que dar muito de si, né? Pra fazer esse tipo de coisa. Foi por isso que eu entrei no você. Você vai ter que alinhar muito a sua bússola pessoal à bússola inadequada e disfuncional da sociedade, entendeu? Isso ninguém escapa, não é assim, o Shed ele não precisa fazer nada. Não. Shed é argumento de exceção, tá? Shed no Brasil tem o quê? 5, 10%, sendo muito generoso. Então é a mesma coisa que falar do comportamento feminino focando nas honradinhas, né? Que são basicamente uma proporção dessa aí ou até menos. Isso sequer existe, porque eu nunca vi nenhum. É por isso que a gente chama de unicórnio, tá? Ninguém nunca viu, mas dizem que existe aí. E além disso, a gente sabe muito bem que o Shed ele tem que se portar da maneira social, tá? Ele tem que se vender, ele tem que alinhar a bússola pessoal dele à bússola moral da sociedade, que é totalmente inadequada e disfuncional. Então ele vai acabar, de certa forma, se prostituindo aí também, né? E assim, o cara que ele tem uma bússola pessoal moral forte, ele não vai querer fazer isso porque ele vai ver que a bússola moral da sociedade está completamente inadequada, está quebrada, irmão. Então esqueça esse argumento de Shed aí, porque eu já vi que é uma projeção de perfeição que homens que nunca tiveram essa vida fazem na vida de outros homens aí, que são basicamente referências anedóticas, tá? O cara ele vai dizer que a vida do Shed é perfeita para relacionamento e que casualzão acontece assim a todo momento, que, como disse o Vegeta do presente, né, no vídeo dele, O Fantástico Mundo dos Sheds, a galera acha que no café da manhã uma moça pula no colo do Shed, aí no almoço uma outra moça pula no colo do Shed, e à noite outra pula no colo do Shed. Não é assim, cara. Você tá achando que é o quê? É romance da Netflix? Aqueles filmes e séries teens da Netflix que falam sobre relacionamento? Não é assim, irmão. Novamente, você não sabe porque você não vive essa vida, né? Então, assim, pela falácia do especialista, como gostam muito de usar, né? Você não pode falar de atração genuína porque você não é Shed. Ora, você também não é Shed, então você não pode falar, irmão. É uma faca de dois legumes, como chamam, né? Eu sei que é dois gumes. Não vão aí nos comentários corrigir. Mas enfim, tá aí uma outra coisa que eu queria falar, né, sobre essa questão da cultura da ficção. A cultura da ficção, ela também vem deturpando a vida de todas as pessoas, e dos homens muito também. Os homens eram para ser os menos influenciáveis por questões neurocientíficas, de que os homens são mais independentes e eles têm essa visão mais crítica, né? Ou pelo menos eram para ter, mas como eu disse, né, o ginocentrismo ele também forçou os pais e principalmente o exemplo masculino forte esperado do pai para fora de casa, simplesmente assim, tá? Com as leis draconianas, né? Com a vara de família, com a Maria da Penha, com a alienação parental, com o divórcio, né? As leis do divórcio, com basicamente a banalização da falsa acusação. Então, são práticas que não são só impunes na nossa sociedade, como também são estimuladas pelo nosso sistema jurídico, e social e cultural.
né? Advogados ensinando a dar golpe, advogados ensinando a fazer falsa acusação. Isso a rodo na internet, né? Livros dizendo como destruir homens dentro de casa e dentro do trabalho, vendidos aí livremente, etc. Tá? E a tentativa, obviamente, de criminalizar e extremizar com o discurso de liberdade masculina, de fato, de independência masculina, como é a nossa comunidade aqui machosférica. Mas enfim, né, mano? Nada de novo debaixo do sol. Aprendam, não é a primeira vez e nem é a última. Mas, basicamente, os homens eles estão sendo ensinados sobre relacionamentos a partir da ficção, cara. Simples assim. Eu vejo muitos homens que não estão realmente vivendo a vida e estão aprendendo sobre relacionamentos na internet ou mesmo em filmes e séries ou coisa do gênero. E essa coisa da cultura do romance, né, a cultura da comédia romântica, é muito forte, mano. É forte tanto pro lado do Mangina quanto pro lado do inicial mental. Porque o Mangina, ele vai achar que ele vai encontrar a princesa da Disney dele, ele vai achar que é só ele ser um menino bom, engraçadão, né, meio Adam Sandler, assim, fazer piadinha, que uma Stacy vai cair no colo dele e que o amor é cego e elas gostam mesmo de meninos bons e meninos legais, enfim, essas coisas idiotas que a comédia romântica introjeta na cabeça, tô desavisado. Mas o incel mental, ele também vai cair nessa, né? Ele também vai cair no sistema de validação social, de que se ele não consegue atração feminina, ele não consegue sucesso nos relacionamentos da maneira que ele vê nas comédias românticas, aquela coisa, entre aspas, genuína e tudo mais, ele é um fracassado. Por quê? Porque a sociedade é focada no feminino, a sociedade é focada no sexo, a sociedade é focada nos relacionamentos, entendeu? Então ele realmente introjeta esse valor podre, esse valor inadequado da sociedade para dentro dele, veja só. E ele começa a se definir a partir disso aí. E muito provavelmente vai ser por conta das referências que ele teve ao longo da vida, tá? Também tem a questão de que a sociedade ela vem sistematicamente destruindo o orgulho, a dignidade e a autoestima masculina aí, com vários discursos de desconstruir a masculinidade, de machismo, de masculinidade tóxica, de que os homens têm que se desculpar por serem homens e blá blá, várias dessas coisas aí, sutis ou não, que vão sendo positivadas aí na sociedade através de propagandas, influências, filmes e blá blá blá. Então isso vai esmagando a autoestima na cabeça do cara e ele vai comendo merda da ficção igualzinho Mangina, cara, só que no outro extremo. Então veja só. Veja só como essa perda da decência, do equilíbrio, a perda realmente da mera funcionalidade na sociedade vai destruindo a cabeça de jovens. Jovens esses que precisariam de uma presença paterna forte para serem meramente saudáveis, para serem meramente funcionais para si mesmos e depois para a sociedade, né? Mas cadê essa presença paterna, cara? Se as gerações pais, vamos pôr assim, as gerações anteriores, né, que eram para influenciar as presentes e futuras, já foram também sistematicamente destruídos, porque essa é uma guerra que existe há mais de meio século. Na verdade, há mais de um século, eu diria, com um ponto de evolução, obviamente, na década de 60 aí, né, mas desde então a temperatura só vem subindo. Então quem é que vai dizer para os jovens, meninos ou meninas, que a cultura em geral tem que ser levada de uma maneira muito crítica? A cultura é muito boa para você aprender como a sociedade funciona, mas que você tem que separar o joio do trigo da cultura, entendeu? Que existem coisas que vão ser funcionais para a sua vida e coisas que não vão ser. E muito mais coisas disfuncionais existem na sociedade de hoje e no que ela cultiva, né? Ou seja, a sua cultura. Quem é que vai ensinar para os jovens, meninos ou meninas, que as músicas não dizem necessariamente o que elas têm que exprimir na sua própria vida? Porque o jovem, principalmente adolescente e criança, ele tem uma mente muito absorvente, né? Tem uma mente assim que repete tudo que ouve, que repete tudo que se vê. Porque é assim que funcionam as crianças, aprendendo com os pais. Não é à toa que se você fala qualquer palavra nova ou palavra que a criança não sabe, ela passa a repetir aquilo várias vezes. É assim que a criança consolida o conhecimento na mente dela, entendeu? E o adolescente, ele está na fase onde ele mais aprende na vida dele, tentando, obviamente, absorver tudo ali ao redor e encontrar uma posição social, né? Uma função dentro da sociedade, principalmente o homem, que está basicamente com sede de um ritual de passagem. Com sede de se provar, que é ainda mais perigoso, né? Porque as meninas, elas basicamente encontram um grupo ali, se enfiam naquele grupo e ficam ali, são bem acolhidas, né? Mas o homem, cara, o homem não é acolhido a menos que ele se prove. Então aí o cara cai numa gangue, entendeu? O cara cai no tráfico, o cara cai num bando de delinquente, que basicamente se provar é fazer alguma merda na sociedade e subir de cargo ali, né? É ainda pior, você tem que matar, você tem que roubar, você tem que fazer um monte de coisa, tá?
E lembre-se, senhores, lembre-se, tudo isso culminou no maldito ginocentrismo. Ginocentrismo é focar a sua vida ou a sociedade nos desejos, nas vontades e nos interesses femininos. Esse é que é o grande vilão. O Estado, ele surgiu por conta do ginocentrismo. Muitos dizem, o problema é o Estado. Não! Se houver ginocentrismo, haverá Estado. Porque o Estado, ele nasceu do ginocentrismo, da vontade do homem de criar um sistema de transição de renda de homens para as mulheres. De transição de herança de um finado para a viúva, né? Dos homens que pensavam assim, e quando eu morrer, cara, quem é que vai fazer essa transição de renda justa para minha esposa e depois para os meus filhos? O homem solteiro, ele não tem motivo nenhum para querer serviços do Estado, nenhum. Já o homem casado, ele tem que se preocupar com a esposa, porque não existem viúvos, né? É muito raro você ver viúvo até os dias de hoje. Existem mais viúvas, então o cara está preocupado em deixar a herança dele para a mulher. Quem vai fazer isso? O Estado, cara. E aí vem aquela questão do Estado Democrático de Direito, que é basicamente o voto universal. As mulheres elas sempre vão ser a maioria e mais unidas, e sempre também vão votar por um Estado maior, mais inflado e mais assistencialista, que obviamente esse assistencialismo vai sair do bolso dos homens. E vai até substituir o papel de provisão e proteção dos homens, ou seja, até destruindo aí o mercado de relacionamentos pros homens. Então tudo começa no ginocentrismo. Tudo começa nessa vontade do homem de satisfazer o feminino, de querer pegar mais mulher, de querer ver um sorrisinho no rosto delas, querer a tal da atração genuína e focado assim, mas não é negociado, cara, ela não gosta de você, mas o Shed, ele tem essa atração genuína. Veja só como é toda uma vontade de satisfazer o feminino, de ver um sorrisinho nela, de deixar ela satisfeita, sabe? De atender as necessidades e as vontades. Então o grande vilão mesmo é o ginocentrismo. E o ginocentrismo ele é uma prática, é uma cultura que nós temos, é o que eu digo, temos que atacar a cultura e não os indivíduos, tá? Então se vocês querem lutar por alguma coisa, se vocês querem ter um inimigo, sejam inimigos do ginocentrismo, do manginismo, tá? Da subserviência masculina. E vocês não vão resolver isso botando políticos masculinistas, tá? Vocês não vão resolver isso através de leis. Vocês não vão resolver isso com nada além de autocontrole. Ensinar outros homens a não serem manginas, a não serem ginocêntricos, a se independerem do feminino, tá? E não, obviamente, se sentindo merdas e achando que eles são sub-5, que eles têm que desistir por conta de uma baixa autoestima. Não, o homem ele tem que meramente se orgulhar de ter essa capacidade, essa visão de não querer fazer parte desse sistema ginocêntrico. Tá? Então era isso que eu queria dizer no vídeo de hoje. Aí. Forte abraço a todos que acompanharam aqui até o final. Desejo a vocês sabedoria e consciência sempre. Aqui é o Coruja e até mais.